irmão ou irmã gostaria de ler, ser voluntário para ler os versos bíblicos que nós vamos ler daqui a pouco? Alguém gostaria de ler? Algum voluntário? Eu gostaria. Tá bom, então. Tiene que saber qué mujer. He didn't know which woman had agreed. The one with the baby. Yeah, but he didn't know. And I Uh-huh. forgot his name. Igor. Shall we commence with a prayer? Vamos começar com uma oração. Our God and our Father, Nosso Senhor Deus e Pai, we come before you this morning nos achegamos ao Senhor nesta manhã with our hearts filled with gratitude com o nosso coração cheio de gratidão, that you are showing us our ingratitude. porque o Senhor tem nos mostrado a nossa ingratidão. Father in heaven, Pai do céu, please continue to work upon our hearts. por favor, continue a trabalhar em nosso coração. Not just here at this Congress, Não apenas neste congresso, but as we leave from here and we go back into our lives. mas também ao sairmos daqui e retornarmos à nossa rotina. May it become your life. Que a nossa vida se torne a tua vida. Heavenly Father, we do thank you for the things you've been revealing to us. Pai Celestial, nós agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem nos revelado We ask that you please continue to speak to us. e pedimos ao Senhor que, por favor, continue a falar conosco. May you grant us your Holy Spirit, Suplicamos que o Senhor nos conceda o teu Santo Espírito, that the preacher and the translator may be clear in their expressions, que tanto o palestrante quanto a tradutora possam ser claros na mensagem. and again I ask you, Father, E novamente peço, Senhor, that which is not perfect because of our imperfect humanity, que aquilo que é imperfeito, que não é perfeito devido à nossa humanidade imperfeita, that your Spirit will help each one of us to hear what we need to hear. que o teu Santo e Bom Espírito nos ajude a ouvir apenas o que o Senhor deseja que nós ouçamos. We ask that you will be with those who are leaving this morning and are not able to be here. Nós pedimos que o Senhor seja com aqueles que estão partindo nesta manhã e não poderão estar aqui conosco. May you please keep them safe on the road. Que o Senhor os guarde na tua proteção durante a viagem. And may your Spirit go with them also. E que o teu Santo Espírito também vá com eles. And those who have been connecting through the internet, E aqueles que estão conectados pela internet, or who will watch the recordings afterwards, ou que assistirão a esta mensagem gravada posteriormente, the same that we pray for us, we pray for them. o mesmo que oramos aqui por nós, oramos por eles. That your Spirit will speak to them according to their personal needs. Que o teu Santo Espírito fale com eles segundo a sua necessidade pessoal. We thank you, Father, Nós agradecemos, Senhor, and we wait upon you. e esperamos no Senhor. In the name of your Son, Jesus Christ. No nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amen. Amém. Bom dia. This is our second last session. Esta é a nossa penúltima palestra. And now we're going to start getting a little more interesting again. We're going to continue getting more and more interesting. E nós vamos continuar com muito mais assuntos interessantes, Because porque our natural heart o nosso coração natural is very selfish. é muito egoísta. But the new heart Mas o novo coração
is the heart of Jesus Christ. é o coração de Jesus Cristo. And he E ele não era egoísta. He did not live for himself. Ele não vivia para ele mesmo. He lived to serve. Ele vivia para servir. So we're going to talk about that this morning. Então nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Because we need to understand Porque nós precisamos entender what the new heart will actually produce in our lives. o que, de fato, o novo coração produz na nossa vida. In our selfishness, E no nosso egoísmo, we just think, yes, we're going to fulfill the 10 commandments. sim, nós vamos obedecer aos 10 mandamentos. So I can go to heaven. Para que eu possa ir ao céu. But in the new heart, Mas no novo coração, Christ actually got off his throne. no novo coração, Cristo, na verdade, saiu do trono And came to this dark earth to serve. e veio para esta terra aqui para servir. The complete opposite of the natural heart. É o oposto total do coração natural. So we're going to talk about that today. Então nós vamos falar sobre isso hoje. But let's read a quote Mas vamos ler uma citação which I think Cloma was waiting for me to read. que eu acho que a Cleuma estava esperando que lêssemos essa citação. It's a summary of what we're studying here. É um resumo de tudo que nós temos estudado aqui. Fé e obras. Fé e obras. Quando o pecador tem uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus, o pecado deixa de ser atraente para ele, pois contempla aquele que é o mais distinguido entre 10.000 e totalmente desejável. Compreende, por experiência pessoal, o poder do Evangelho, cuja vastidão de desígnio só é igualada por sua preciosidade de propósito. Yeah. When we see what? Quando o pecador tem o quê? Those matchless charms of Jesus. Uma visão dos incomparáveis encantos de Jesus. What happens in our hearts? O que acontece no nosso coração? O pecado Yeah. It's not attractive anymore. não nos atrai, não atrai mais. I don't want it anymore. Eu não quero mais aquele pecado. But again and again, Ellen White repeats this principle. Mas repetidamente Ellen White repete este princípio, Through beholding Christ. que é somente ao contemplarmos Cristo. There is no new birth, there is no conversion, Não há novo nascimento, não há nova conversão, there is no new heart, não há novo coração, there is no perfect obedience, não há obediência perfeita, no perfect righteousness, não há perfeita justiça, no readiness for the second coming of Christ não há prontidão para a segunda vinda de Cristo. without Christ. Sem Cristo. Are we getting this in our heads? Nós ficamos batendo com isso na nossa cabeça. The true gospel, O verdadeiro evangelho, not the gospel that human beings teach, não o evangelho que os seres humanos ensinam. the true gospel, O verdadeiro evangelho, which the Holy Spirit will teach us. que o Espírito Santo nos ensina. Yes, he will use human beings, Sim, ele usará seres humanos. but the true gospel Mas o verdadeiro evangelho works on the heart first. trabalha, opera primeiramente no coração. Not on the outside first. Não no exterior, do lado de fora primeiro. When I was a legalist, Quando eu era legalista, I was always telling people what to do. eu sempre estava dizendo às pessoas o que elas deveriam fazer. You shouldn't eat this. Você não deveria comer isso. It's a sin. É pecado. You should wear that. Você deveria vestir dessa forma. Don't read that, Não leia isso aqui. etc., etc. E assim por diante. I thought I was saving them.
eu pensava que eu estava salvando as pessoas. I thought I was helping them to be saved. Eu achava, sinceramente, que eu estava as ajudando a se salvarem. By telling them how to make all these external changes. Exatamente ao dizer a elas como fazer todas essas mudanças externas. It doesn't work. E não funciona. Do you know what Sabe Jesus de uma said coisa? to the Pharisees? Sabe o que Jesus disse aos fariseus? He said, you're looking for proselytes, disciples. Vocês estão buscando discípulos. And you cross the land and you cross the sea. E vocês viajam pela terra, cruzam o mar. And what do? To the people you find, E o que vocês fazem com as pessoas que vocês encontram? you make them 2 times worse the child of the devil than you are. Vocês as tornam 2 vezes pior do que os filhos do diabo que vocês são. It's what Jesus said to the Pharisees. Foi o que Jesus disse aos fariseus. And that's what we- the impact. The people. That's what I was doing. Era isso que eu estava fazendo. I was making hypocrites. Eu estava formando hipócritas. I was making Pharisees. Eu estava formando fariseus. And that's what we've been doing. E é isso que nós temos feito. And we find it hard to come out of our programming E nós achamos difícil abandonar esta disposição mental. they will find it hard as well. Se nós achamos isso difícil, eles também acharão. But whose fault is it that their mind is programmed that way? But Whose fault is it that their mind is programmed that way? whose focuses? ¿Quién Focus? tiene la culpa? Whose fault? I'm sorry. De quem é a culpa de que na sua mente eles pensem dessa forma? De quem é a culpa? Me. Yeah. And so we need to be very careful Então nós precisamos ter muito cuidado. what we are teaching other people. Nós precisamos ter muito cuidado com o que estamos ensinando às outras pessoas. First, Primeiro relationship with Jesus Christ. vem o relacionamento com Jesus Cristo. What did Jesus say? O que Jesus disse? It is the Gentiles São os gentios who are always stressing que estão sempre about what we will eat estão sempre se estressando, mas quando nós comemos and what we will wear, e quando nós nos vestimos, all those external things, todas aqueles atos externos, but he said, mas ele disse, seek first the kingdom of God and his righteousness. primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça, And then all of these other things, e todas as outras coisas, he will add unto us. ele as acrescentará. Seek first his righteous heart, Primeiro busque o seu coração justo. the new birth, Busque primeiramente o novo nascimento. and then he will make all these changes in our life. E então, somente então, ele fará todas essas outras mudanças na sua vida. And so our first priority with the people need to be to help them to find Christ in their experience. Então, a nossa prioridade, número 1, é ajudar as pessoas a encontrar Cristo em suas vidas. There is no problem with teaching prophecy or health. Não há problema nenhum em ensinar a mensagem de saúde ou mesmo a profecia. They have their place. Eles têm o seu lugar. A healthier diet Uma alimentação mais saudável helps the mind to be clearer so that we can hear the voice of the Holy Spirit more easily. ajuda a nossa mente a estar mais saudável para ouvir a voz do Espírito Santo. It helps us to have better health and strength. Também nos dá um corpo mais saudável e nos dá força. But do not teach the health reform as the way of salvation. Mas não ensine a reforma de saúde como uma forma de salvação, como um meio de salvação. And do not make your ideas on health
the rule for everyone else. E não torne as suas ideias e conceitos pessoais sobre a mensagem de saúde, não faça com que isso seja uma regra para que os outros sigam. The body is different. O corpo é diferente. What is medicine for one person is poison for another. O que é remédio para uma pessoa é veneno para outra. The constitution of every person is very different to someone else. A constituição do corpo de cada um de nós varia de pessoa para pessoa. And so we can teach principles, Então, o que nós devemos fazer? Ensinar princípios. but Jesus must make the changes Mas Jesus é quem vai fazer as mudanças, because he is our creator. porque Ele é o nosso Criador. He knows how the individual's body works. Ele sabe como o corpo de cada um de nós funciona. And so he must make the changes according to the individual. Então, Ele deve fazer as mudanças de acordo com o indivíduo. And do not judge others for what they eat. E não julgue os outros pelo que eles comem. Perfeito. The body is different to yours. O corpo das outras pessoas é diferente do seu. God is working E Deus está agindo na vida deles, according to his plans for their individuality. de acordo com os planos dele para a vida individual de cada um. Remember the man who touched the ark of God? Uzzah. There was a man. Vocês lembram do homem que tocou a arca de Deus? He didn't trust that God was working and would protect his ark. Ele não confiou de que Deus estava ali cuidando e protegendo da sua arca. We're all here today Nós estamos todos aqui hoje because we all have all sincerely chosen to give our lives to Christ. porque todos nós sinceramente escolhemos render a nossa vida a Cristo. And Christ is working with each one of us individually. E Cristo está trabalhando em cada um de nós aqui individualmente. When we try to manipulate the conscience of someone else, Quando nós tentamos manipular a consciência de qualquer pessoa, we are touching the ark of God. nós estamos tocando na arca de Deus. And how many lives have been lost? E quantas vidas têm sido perdidas? Have turned against God Quantas vidas se voltaram contra Deus? because we have interfered with God's work. in that Porque person's life. nós interferimos com a obra de Deus, na obra de Deus, na vida dessas pessoas. If we don't trust God in our own lives, then we obviously have not trusted him in other people's lives. Se nós não confiamos em Deus para agir na nossa vida, nós também não vamos confiar em Deus para agir na vida de qualquer outra pessoa. And so the message of Christ and his righteousness Então, a mensagem de Cristo e sua justiça has a companion message. também tem uma mensagem que vem junto com ela. What is it? E qual é essa mensagem? Liberty of conscience. Liberdade de consciência. And Martin Luther worked this out many, many years ago. E Martinho Lutero trabalhou esta temática muitas e muitas vezes no passado. He himself said liberty of conscience is the companion to the gospel. Ele mesmo disse que a liberdade de consciência acompanha o evangelho. I think we forgot about that. Então eu acho que nós esquecemos a esse respeito. Amongst God's true people, No meio do verdadeiro povo de Deus, there will be liberty of conscience. haverá liberdade de consciência. Because God's true people will recognize that God is working in the life of every individual. Porque o povo de Deus reconhecerá que Deus está agindo na vida de cada um individualmente. And we all grow at different speeds. Cada um de nós cresce, se desenvolve
em velocidades And diferentes. sometimes we go on different estradas, E algumas vezes nós vamos por caminhos diferentes, but we will all arrive at the same place. mas todos têm o objetivo de chegar no mesmo lugar. Let's talk a little bit more about forgiveness. Vamos falar um pouquinho mais sobre perdão. Or maybe for time I won't. Let's touch on it quickly. Ok. Okay. Let's read this scripture. Mateus 18, 23 y 24. It's the first two verses of a story. Son los primeros versos de una historia que vamos a leer. São os primeiros versos de uma história que nós vamos ler. Mateus 18, 23 e 24. Pode ler? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. You're remembering, huh? Yes. Okay. A debt of 10,000 talents. Uma dívida de 10.000 talentos. How much was this man's debt? Qual era o valor da dívida deste homem? How big is your debt to God? Quão grande é a sua dívida para com Deus? Even more than what this man owned. A sua dívida é ainda maior do que a dívida deste homem. 10,000 talents. 10.000 talentos. A talent is a weight. Um talento é uma medida de peso. And every talent weighs 32.3 kilograms. E cada talento pesa 32,3 quilos. And in the days of Christ, E nos dias de Cristo, this was measured in silver. essa medida era feita com base, era a prata, essa medida. And so this man owed E esse homem, ele devia 10,000 talents of silver, which is that much. Então, 10.000 talentos equivalem a 323.000 quilos de prata. This was his debt. Essa era a sua dívida. Now let's put that in perspective. Mas agora vamos colocar sob a perspectiva correta. Yeah? The Tão classic. So cute, isn't it? Tão bonitinho. So if we took the Fusca Se nós pegássemos um Fusca and we made it entirely out of silver, e nós fizéssemos esse Fusca, se esse Fusca fosse todo de prata, the tires, the motor, suspension, as everything. rodas, os pneus, o motor, tudo, a suspensão, tudo. How many Fuscas of silver do you think this man owed to his master? Quantos Fuscas de prata, 100% ele composto de prata, este homem devia para o rei? O homem lá. O rei. Now, a Fusca weighs about 850 kilos. O Fusca pesa mais ou menos 850 quilos. So that's one. Aqui está um Fusca. There is more, Aqui tem mais. made of pure plata. Todos eles feitos de prata, maciço, todo de prata. The value of this man's debt. O valor da dívida deste homem More, era mais do que isso, mais, mais e mais. e mais. 403.75 Fuscas. Fuscas. Essa era a dívida daquele homem que devia 10.000 talentos. Now, in reais, Em reais, what is that worth today? quanto isso vale hoje? Now, I shared this last year, Eu compartilhei essa ilustração no ano passado, but now mas agora silver is worth a lot more. a prata está em alta, o valor dela. So if you haven't paid your debt already,
Então, se você ainda não pagou a sua dívida, I'm sorry. eu sinto muito, You're going to have to pay more. você vai ter que pagar mais. Don't take too long. Não demore muito. Okay. So 1 talent, 32.3 kilograms. Um talento, 32,3 quilos. The value of plata, of silver yesterday O valor da prata ontem was this per kilo. era 9 quilos, R$9 por quilo. 9.000. 9 mil. Ah, é mil. 9.000. Eu vi vírgula. 9 mil reais por quilo. Uau! Entonces, Reais é porque não tem o símbolo do real. Desculpa, Mas está yeah, escrito it's reais. Está escrito reais. Okay. 9 mil reais por quilo. Yo no soy de aquí, entonces. No problem. Entonces, si multiplicamos 9.000, Por 32,3. how much is a talent worth? Então, se multiplicarmos, qual seria então o valor do talento? Per talent. Por talento. 291.765,90 centavos. Now, he owed 10,000 of them. Então, este devedor devia And so, 10 mil talentos, 10 mil vezes aquilo. if we multiply that, forget the number at the top, that was 2023. Eso era 2023. Esse valor aqui era o de 2000. Olha só. E agora? 2023. Como cresceu? Agora, su total era Esse era ou é? It was or it is? It is. Oi, Ah, ok. Hoje, essa era a dívida. Eu não sei, acho que eu não sei nem falar isso. billion. Milhão, 2 bilhões 917.659. Milhões, vocês entenderam. Vocês sabem melhor. Now think about how much you earn a year. Agora pense em quanto você ganha em um ano. How many years would you need to work before you paid off that debt? Quantos anos você precisaria trabalhar para pagar esta dívida? When I first calculated this, Quando eu fiz esse cálculo pela primeira vez, in Australia about 15 years ago, na Austrália, há uns 15 anos atrás, silver was worth much less. O valor da prata era muito menor, muito mais baixo. And I worked out that with the average Australian income, E eu calculei que toda a renda na Austrália, I would have had to work eu teria, com toda a minha renda na Austrália, eu teria que trabalhar every day todos os dias, from the days of Noah dos dias de Noé until today até o dia de hoje, to pay that debt. para pagar essa dívida. But now it's worth 4 or 5 times more. Mas agora o valor é 5 vezes mais. Impossible. E é impossível. And it's impossible for us, by our good works, Então, assim como é impossível que nós, por nossas boas obras, to gain salvation, consigamos a salvação. so that all of our sins will be taken away. Sorry. So that all of our sins can be taken away. De forma que todos os nossos pecados possam ser jogados à distância. And so afastados. this servant Vencidos. had a big problem. Então, este servo tinha um problema muito grande. There was no way he could pay that debt. Não havia como ele pagar essa dívida. So let's continue reading the story. Então, vamos continuar a ler a história em Mateus 18, de 25 a 27.
E não tendo ele com que pagar o seu senhor, mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Wow. Very generous master. Um mestre, um senhor muito generoso. And this Christ is representing God's mercy for us. Cristo está representando a misericórdia de Deus por nós. We cannot pay our debt of sin. Nós não podemos, não conseguimos pagar a nossa dívida pelo pecado. But He Mas Ele is willing to just write it all off. Mas Ele está desejoso de tirar tudo isso de nós. But there's a price. Mas há um preço. And we studied that last night. Nós estudamos isso na noite passada. And yeah, it breaks the heart. E sim, isso parte o coração. When we see that great debt Quando vemos que aquela dívida gigantesca didn't just disappear. não apenas desapareceu, Someone had to pay it. alguém teve que pagar. God has done so much for us. O Senhor Deus já fez tanto por nós. But let's finish the story. Mas vamos terminar a história. Let's read verses 28 to 30. Vamos ler os versos de 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. How is it Como pode ser isso? that God can do so much for us, Que o Senhor Deus pode fazer tanto por nós and yet we are not willing to do anything for others? e nós não estamos desejosos de fazer alguma coisa pelos outros? On the contrary, Pelo contrário, instead of looking at ways that we can bless them like God has blessed us, muito pelo contrário, ao invés de nós procurarmos formas de abençoá-los, porque Deus nos abençoou também antes, we look for every excuse to punish them. nós buscamos qualquer desculpa para puni-los. Right? Sim? If somebody offends us today, Se alguém nos ofende hoje, definitely they're going to hell. definitivamente essas pessoas vão para o inferno. That's our attitude. Essa é a nossa atitude. We don't forgive. Do not forgive. Nós não perdoamos. We do not do anything for anybody else. Nós não fazemos nada por qualquer outra pessoa. And because we have that attitude, E porque temos essa atitude, the story continues. a história continua. And the master found out E o- what this unfaithful servant had done. E o mestre, o Senhor, descobriu o que este servo infiel havia feito. And he said to him, E ele disse a ele: I had mercy on you. Eu fui misericordioso com você. I forgave you this huge debt. Eu perdoei essa imensa dívida. And your fellow servant, E o seu conservo just a small offense. só tinha uma pequena dívida. And you can't have mercy on him? E você não pôde ter misericórdia dele. And so what did the Lord do to his servant? Então, o que o Senhor fez ao seu servo? He took away his mercy. Ele retirou a sua misericórdia. He took away his forgiveness. Ele também tirou o seu perdão. And the very thing that he condemned the other person to,
E a mesma coisa que ele condenou a outra pessoa, that servant suffered that condemnation. aquele servo sofreu a condenação. So if we do not learn to look and see and appreciate what God has done for us, Então nós não nos habituamos a ver, observar e apreciar o que Deus fez por nós. and we continue to have our selfish me attitude, E nós continuamos a ter aquela atitude egoísta do eu, condemning everyone else, condenando todas as outras pessoas. ultimately, E, em última instância, we will be condemned nós seremos condenados. and they will go into heaven in front of us. E eles irão ao céu, para o céu, antes de nós. And we will be left outside. E nós seremos deixados para trás. We need to know God's character better than we do. Nós precisamos conhecer o caráter de Deus mais do que nós já o fizemos. Because we condemn others Porque nós condenamos os outros thinking that God condemns them. pensando que Deus as condena. We separate ourselves from others Nós nos separamos dos outros thinking that God separates himself from them. pensando que Deus se separa delas também. But let's think about this morning. Mas vamos pensar um pouco nesta manhã. When Adam and Eve sinned, Quando Adão e Eva pecaram, they ran and hid from him. eles fugiram e se esconderam do Senhor. What did God do? E o que Deus fez? He said, leave them be. Ah, deixa eles por ali, para lá. Or did he run the other way? Ou ele correu para o lado oposto? No. Não. He came walking in the garden Ele veio caminhando pelo jardim, just like every other day. assim como todos os outros dias ele costumava fazer, As though nothing had happened. como se nada tivesse acontecido. And he arrives Então ele chega and he says, where are you? e ele pergunta: onde vocês estão? Did he know? Ele sabia, But nothing had changed in his heart. mas nada havia mudado no coração de Deus. His love for them did not change. O amor dele, do Senhor, por Adão e Eva, não havia mudado. So he came like every other day. Então ele se aproximou como em qualquer outro dia. Where was the change? Onde estava a mudança? With Adam and Eve. Com Adão e Eva. Where was the separation? Onde estava a separação? With Adam and Eve. Com Adão e Eva. On God's part, Da parte de Deus, nothing changed. nada havia mudado. Even though they had just opened the door to the destruction of the earth. Mesmo que a porta da destruição da terra tivesse sido aberta, After After- destruction of the earth, after 6,000 years of mesmo misery. depois de 6.000 anos Misery. de miséria na terra, God knew that they had just caused misery for everyone. o Senhor Deus sabia que o que eles fizeram foi causar a miséria para todos. And still he came like nothing had happened. E mesmo assim, ele se aproximou como se nada tivesse acontecido. Because he never changes. Porque ele nunca muda. He is love. Ele é amor. And he is eternal. E ele é eterno. He is love, he is eternal, therefore he never changes. Ele é amor, ele é eterno e, consequentemente, ele nunca muda. His love never changes. O seu amor nunca muda. No matter what we do, Não importa o que façamos, we cannot make him love us more. nós não conseguimos fazer o Senhor nos amar mais We cannot make him love us less. e nem amar menos. The problem is always with us. O problema está sempre conosco. And when Adam and Eve sinned, E quando eles pecaram,
the separation was caused by their change in perception of God's character. Então, o que aconteceu é que a separação ocorreu na percepção deles a respeito do caráter de Deus. They thought he was coming to punish them. Eles pensaram que o Senhor estava se aproximando para puni-los. And we still have that same mentality today. E nós temos essa mesma percepção hoje. It is our own ideas of God São as nossas próprias ideias, concepções a respeito de Deus that keep us separated from God. que nos mantêm separados de Deus. But what is the title of our study today? Mas qual é o tema que nós vamos estudar hoje? Ele não nos abandonou. On the contrary, Pelo contrário, what did he do? o que ele fez? We know this one. I don't think we need to open our Bible. Eu creio que não precisemos abrir nossa Bíblia porque nós conhecemos esse verso. Porque Amen. Amém. Now, if you read or think about that verse very carefully, Agora pense sobre a respeito deste verso de forma muito atenciosa e cuidadosa. it says that God so loved us Diz que o Senhor Deus tanto nos amou that he gave his son. que ele deu o seu filho. When we read that verse, Quando nós lemos este verso, we only think of what we meditated last night. nós somente pensamos naquilo que nós meditamos na noite passada. He gave his son to die for us. Ele deu o seu filho para morrer por nós. But did you know it doesn't say that? Mas o verso não diz isso. It is included, Está incluído isso. but it actually says Mas, na verdade, o que o verso that diz God so loved the world that he gave his son. que o Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho To who? para quem? To the world. Para o mundo. Because he loved us. Porque ele nos amou. That's what that verse is actually saying. É isso que o verso está de fato dizendo. He gave his son as a gift to humanity. Ele deu o seu filho como um dom para a humanidade. Let's read the first part of this scripture here. Vamos ler a primeira parte de Isaías 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Unto us a child is born, E para nós, um menino é nascido. and what? E o quê? Um filho é dado. The Son of God O Filho de Deus was given. to foi us. dado para nós. Given. Dado. Let's read a quote from Ellen White. Vamos ler uma citação de Ellen White. What does this mean? O que isso aqui significa? This is speaking of Desejado. Christ. Falando de Cristo. Falava como uma pessoa familiarizada com o céu, consciente de suas relações com Deus e, todavia, reconhecendo sua unidade com cada membro da família humana. Sua quê? Então, o quê? Sua o quê? Unidade. Com quem? Com quem? Com cada membro da família humana. Every single human being that has ever lived. Cada ser humano que já viveu. God so loved the world Deus amou tanto o mundo that he gave his son que ele deu o seu filho to become one with us, para se tornar um conosco, so that we will never be alone.
para que nós nunca estivéssemos sozinhos. Humanity sinned. A humanidade peca. Humanity or humanities? Humanity. A humanidade peca. And instead of abandoning us, E ao invés de nos abandonar, he gave his most precious, that which was most precious to him, he gave that to us. e para nós nos foi dado aquilo que era mais precioso para Deus. So that as we suffer the consequences of our sin, Então, quando nós sofremos as consequências do nosso pecado, we will not be alone. nós não estaremos sozinhos. So last night we were contemplating Então, na noite passada, nós estávamos contemplando the price that God paid for us. o preço que o Senhor Deus pagou por nossa causa, por nós. That Jesus takes the penalty upon himself for our sins. Que Jesus tomou sobre si a culpa, a pena do pecado pelos nossos pecados. But God wanted to do even more than that. Mas o Senhor Deus queria fazer muito mais do que isso. He wanted that we would not be alone when we suffer the consequences. Ele queria que nós não estivéssemos sozinhos ao sofrermos as consequências do nosso pecado. And so he sent his son to become one with us, Então ele enviou o seu filho para se tornar um conosco, to suffer with us para sofrer conosco the consequences of the things that we have done. as consequências daquilo que nós havíamos praticado. And so Christ did not only suffer the guilt Então o Senhor Jesus não sofreu apenas culpa and the death for that, e a morte devido à culpa, but even that consequences mas também as consequências that last a lifetime. que têm durado toda uma vida. He suffers them as well. Ele também as sofre. Let's read a quote. Vamos ler uma citação. My favorite quote in the writings of Ellen White. A minha citação favorita de Ellen White. Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinhos com a tentação. Não nos deixa combater o mal e ser, afinal, esmagados ao peso dos fardos e das dores. Conquanto se ache agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode lhe ouvir a voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. We're not finished this paragraph yet. Nós ainda não terminamos este parágrafo. But may Mas- God help us to hear this voice. Mas o Senhor Deus nos ajuda a escutar a sua voz. In the darkest times of our lives, Nos momentos mais sombrios da nossa vida, when there is no light at the end of the tunnel, quando não há luz no fim do túnel, at the bottom of the pit ali no fundo do poço, that we have dug for ourselves, que nós mesmos cavamos o poço, Jesus says, o Senhor Jesus diz: yo estoy contigo. eu estou contigo. Me? Comigo, But it was my fault. mas foi a minha culpa. Why should he have to suffer? Por que ele deveria sofrer? He wants to, Ele queria, because he loves you. porque ele ama você. We continue this paragraph. Vamos continuar o parágrafo. What does he say to us? O que ele diz para nós? Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos e abandonados. Ainda que vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão,
mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías 54:10. Who is he talking to? Com quem ele está falando? The individual. Com cada indivíduo, cada pessoa. He says, I have suffered your sorrows. Eu suportei as vossas dores. Whose sorrows? As dores de quem? Me. And what we suffer is very particular to the individual experience. Então, quando nós sofremos, é algo que faz parte da experiência muito pessoal de cada um. And so he can only know our personal experience, Então, ele só pode conhecer a nossa experiência pessoal, our personal emotional pain, a nossa individual dor emocional, by being one with us. se ele for um conosco. He says, your lutas. Eu conheço experimentei as vossas lutas. What's in your nature? O que está na sua natureza? What you've inherited? O que você herdou? What's in that sinful flesh? O que está na carne pecaminosa? Or the challenges in your workplace? Quais são os desafios no seu local de trabalho? In the family? E na família? Whatever you are struggling against. Sobre o que quer que seja que você esteja lutando contra, Yeah, I've experienced it. ele experimentou isso. Because I'm with you. I'm one with you. Porque ele é um com você. And your temptations. E nas suas tentações, Well, every one of us is tempted in a different way. cada um de nós é tentado de uma forma diferente. Only by him being one with the individual Somente se ele for um com cada indivíduo, can he know our temptations. é que ele pode conhecer as nossas tentações. And those tears, E as vossas lágrimas, when we were crying, he was crying. quando nós estávamos chorando, ele também chorou. Because when our hearts break Quando os nossos corações se partem for that sense of guilt, com aquela sensação de culpa, he bears that guilt. ele carrega he feels. aquela culpa também. Something happens in the family. Quando alguma coisa acontece na família, There is a death in the family. quando há uma morte na família We cry. e nós choramos, He cries not only because he is the creator, ele chora não somente porque ele é o Criador, but he cries mas because he feels what we feel. ele chora porque ele sente o que nós sentimos. And those pesares, sorrows E aqueles pesares that are so deep that you can't even speak to anyone about them. que são aqueles pesares que são tão profundos Because que nós nem sequer conseguimos desabafar, you know no one will understand. porque você sabe que ninguém vai compreender, He knows them. ele os conhece He understands. e ele compreende. This is God's gift to us. Este é o dom de Deus para nós. So much more than just the cross. E é muito maior do que somente a cruz. And if we think that meditating upon the cross of Christ is sufficient to renew our hearts, E quando você pensa que a cruz de Cristo é o suficiente para renovar o nosso coração, and it is. e é, But if we go deeper and deeper into the gift of Jesus Christ, mas se você se aprofundar cada vez mais no dom de Jesus Cristo, it's almost all too hard to believe. é muito mais difícil, incrível de acreditar. We will study for eternity Nós estudaremos isso pela eternidade. what that gift of Jesus really involves. O que o dom de Jesus Cristo realmente envolve. And we will, for eternity, E pela eternidade, be
breaking our hearts before God in amazement for what He has done for us. E nós, por toda a eternidade, quebraremos o nosso coração e impressionados, I'm trying to find the word, impressionados com o que Deus fez por nós. And so, God did not want us to suffer alone. O Senhor Deus não queria que nós sofrêssemos sozinhos. He sent His Son. Ele enviou seu Filho. But when man sinned, Mas quando o homem pecou, God's love did not change. o amor de Deus não mudou. He still wanted to be with us. Ele ainda queria continuar conosco. But now we were contaminated with sin. Mas agora nós estamos contaminados pelo pecado. And if He came to us with all of His perfect glory, Então, quando ele vem até nós com toda a sua glória perfeita, humanity would be destroyed. se ele viesse, a humanidade seria destruída. But He wanted to be with us. Mas ele queria estar conosco. Our Father Nosso Pai. wanted to be with us. Nosso Pai queria estar conosco. He wanted to be with us in our trials. Ele queria estar conosco nas nossas lutas, provações. So, Então, what did Jesus say? o que Jesus disse? Un momento. Text. It's not here. John 10, verse 30. João 10, No, it's not there. João 10, 30? João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Yeah. Why did God send His Son? Porque Deus enviou o seu Filho? There's so much more to understand. Há muito mais para entender. Because the Father Himself Porque o Pai, em pessoa, wanted to be with us. queria estar conosco. And His Son E seu Filho took our human nature upon Himself, tomou a nossa natureza humana sobre si, veiling the glory of the divine nature. velando a glória divina, And the Father inhabited in Him. e o Pai habitou nele. And so when Christ was amongst us, Então, quando Cristo estava entre nós, the Father was amongst us. o Pai também estava entre nós. When Christ feels what we feel, Quando Cristo sente o que nós sentimos, the Father feels what we feel. o Pai sente o que nós sentimos. Christ became the vessel, Cristo se tornou o vaso, a medium o intermediário, through which the Father Himself por meio de quem o próprio Pai could be with us. poderia estar conosco. He did not abandon us. Ele não nos abandonou. The one who we so frequently think, the one person who we frequently think, Então, a pessoa que frequentemente pensa separates himself from us because of our sins, que ele separa de nós por conta dos nossos pecados, on the contrary, é o oposto. comes even closer than before. Ele se aproxima muito mais do que antes. Yeah, amen. There is this quote that A is esta often citação- used in the circles that focus on the nature of Christ. Há esta citação que é sempre usada nos círculos que falam sobre a natureza de Cristo. But let's read it. Vamos ler. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus.
Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humanidade tornando-se homem. Entretanto, era ele, Deus na carne. Don't get distracted with just focusing on the sinful nature of Christ. Não se distraia enfocando, se concentrando na natureza pecaminosa de Cristo. What we spend all of our time looking at, we will become. Aquilo que nós passamos muito tempo contemplando é naquilo que nós nos tornamos. Spend all your time looking at the papacy and prophecy. Se nós passamos muito tempo olhando ao papado e à profecia, You become like the papacy. nós vamos nos tornar como o papado. Many of these groups that teach prophecy, prophecy, prophecy are very, very critical. Então, muitos desses grupos que só pregam profecia, 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 eu o vejo com o olhar bem criterioso. There is much more to study about the humanity of Jesus Christ. Há muito mais a ser estudado sobre a humanidade What do was Filho de Deus. his humanity? Qual era a sua humanidade? This verse here. Corrente. I don't know how to pronounce it. The link. The É link. a corrente de ouro. A corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo. Because it is through his humanity Porque é através da sua humanidade that God is able to come and work in our lives. que Deus é capaz de vir e operar em nossa vida. He became the medium Ele se tornou o meio, a conexão, so that God can be one with us in all our experiences. para que Deus pudesse ser um conosco em todas as nossas experiências. Was Jesus himself willing to come to this earth and to become one with us? Jesus queria vir para este mundo e estar conosco And to suffer all that he suffered? e sofrer tudo aquilo que ele sofreu? Let's read this scripture. Vamos ler Filipenses 2, 5 até o 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Her E translation achado na is forma feeling. de homens, It's not humilhou-se okay a because si it's mesmo, mind. sendo obediente até a morte e morte de Mind. cruz. This was his attitude. Essa foi a sua atitude. Ellen White expresses it like this. Ellen White Verse expressa. 6 is what I want to focus on. Eu gostaria de concentrar no verso 6. What was Christ's attitude? Qual era a atitude de Cristo? Verse 6, Ellen White describes it like this. No verso 6, Ellen White descreve isso da seguinte forma. Jesus era a majestade do céu, o amado comandante dos anjos que se deleitava em fazer a vontade de Deus. Era ele um com Deus no seio do Pai, João 1,18. E, no entanto, não julgou desejar ser igual a Deus, enquanto o homem se achava perdido em pecado e miséria. We want to sit on that throne. Nós queremos se sentar naquele trono. Ele did not want to sit on that throne Ele não queria sentar naquele trono while we were lost. enquanto nós estivéssemos perdidos. He was willing to give up everything Ele queria desistir de tudo for our salvation. em troca da nossa salvação. Completely opposite to us. É o completo oposto de nós. We continue. Baixou de seu trono, desceu de seu trono, deixou sua coroa e cetro real,
e revestiu de humanidade a sua divindade. Humilhou-se até a morte de cruz, a fim de que pudesse o homem ser exaltado a um lugar com ele em seu trono. Nele temos uma oferta completa, um infinito sacrifício, um poderoso Salvador capaz de salvar perfeitamente todos os que por ele se chegam a Deus. Com amor vem ele revelar o Pai para reconciliar com Deus o homem, para fazê-lo nova criatura, renovado segundo a imagem daquele que o criou. Can you see the work of the gospel again? Você consegue perceber a obra do Evangelho novamente? To recreate humanity in the image of God. Recriar a humanidade, desta vez a imagem de Deus. This is the purpose of the gospel. Este é o propósito do Evangelho. To give us that original pure heart that loves the things of God. Devolver, dar a nós novamente o coração que aprecia, que ama as coisas de Deus. Was this great sacrifice easy for Christ? Este grande sacrifício foi fácil para Cristo? Have you read the chapter called Gethsemane in the Desire of Ages? Vocês já leram o capítulo, o Getsemane, no Desejado de Todas as Nações? Read it again Leia de novo. and again and again. E vez e outra vez e outra vez. Because he took our nature upon himself. Porque ele tomou a nossa natureza sobre ele. And we do not like to suffer, do we? E nós não gostamos de sofrer, gostamos? We do not like to be blamed for things that we didn't do. Nós não gostamos de ser culpados por aquilo que nós não fizemos. And so as he was coming to the cross, Então, quando ele estava sendo levado para a cruz, every single muscle and ligament and bone in his body em todo músculo, e cada músculo, ligamento, tudo em seu corpo, wanted to run away. queria fugir dali. And 3 times he bowed upon his knees. E 3 vezes ele se ajoelhou. It was hard. Isso foi muito difícil. Now we read last night, Então, nós lemos na noite we passada, contemplated last night, nós contemplamos, nós meditamos na noite how passada, Christ had to go before the Father 3 times. como Cristo teve que ir por 3 vezes diante do Pai. It was hard for the Father to give his Son for us. Foi difícil para o Pai ter que dar o seu Filho para nós. But when it came to that final hour, Mas quando chegou aquela hora final, the Son himself o próprio Filho struggled lutou, to give himself. lutou para se entregar por nós. Not because of his divinity, Mas não por causa da sua divindade, but because of the humanity he had taken upon himself. mas por causa da humanidade que ele havia tomado sobre si. Our selfish humanity Nossa humanidade egoísta, that doesn't like to sacrifice for others. que não gosta de se sacrificar pelos outros. So as he went to the cross, Então, à medida que ele estava indo para a cruz, everything human in him was resisting that sacrifice. e tudo que havia de humano nele estava resistindo àquele sacrifício. He was tempted Ele foi tentado a dizer, Cameron, Cameron, I'm not going to do this for you eu não vou fazer isso por você, because you're not worth it. porque você não vale este sacrifício. Why should I have to suffer those consequences? Por que eu deveria sofrer as consequências? But he didn't say that. Mas ele não disse isso. 3 times Por 3 vezes, he came to the conclusion, ele chegou à conclusão, Cameron, Cameron, I love you so much. eu amo muito você. I'm going to push on until you are with me. Eu vou perseverar até que você esteja comigo. No matter what I have to experience. Não importa pelo que eu tenha que passar. This is our Savior.
Este é o nosso Salvador. willing to make any sacrifice for us. Ele queria fazer qualquer que fosse o sacrifício por nós. This was the heart and the mind of Jesus Christ. Este era o coração e a mente de Jesus Cristo. And that E isso, is what he wants to create in us. e é isso que ele deseja criar em nós. A willingness Uma vontade, to sacrifice for others. um desejo de nos sacrificarmos por outros. We're going to contemplate a little bit now Agora nós vamos contemplar um pouco mais about the life of Christ. sobre a vida de Cristo. Because there are some details there Porque há alguns detalhes ali that we have missed. que nós não percebemos. When we talk about the life of Christ, Quando nós falamos sobre a vida de Cristo, we summarize it in one way. nós a resumimos de uma única forma: Perfect obedience to the Ten Commandments. perfeita obediência aos 10 mandamentos. And so, even as unconverted people E mesmo como pessoas que ainda não se converteram who want to be saved e que querem ser salvas and who try to copy Jesus, e que tentam copiar Jesus, we only try to copy him in one respect. nós apenas tentamos copiá-lo em um aspecto: Full obedience to the Ten Commandments. completa obediência aos 10 mandamentos. But what are the details of Christ's life? Mas quais são os detalhes da vida de Cristo? How did he live the law of God? Como ele viveu a lei de Deus? Let's read some quotes. Vamos ler algumas citações. We're going to go through until 10:15, then we will break for 15 minutes and we'll come back at 10:30. So let's continue. Então nós vamos ter um break, uma pausa de 20 minutos e retornamos at a 10:15. at Not 10. now. Not Ah, now. right. At 10:15. Ah, okay. You Okay. need some more minutes too. Yeah. Ok, no problem. Nós vamos andar um pouquinho com o nosso intervalo, porque ele precisa concluir. Let me find. I'm going to skip over some things for the sake of time. Eu vou precisar pular algumas coisas por conta do tempo. Okay, this first quote about Christ. Esta citação sobre Cristo, desejado de todas as nações. Cristo não tinha espírito de exclusivismo. Em seu trato com os homens não indagava: qual é o seu credo? A que igreja você pertence? Ele exercia seu poder de beneficiar em favor de todos os que necessitassem de auxílio. Em lugar de fechar-se numa cela de eremita, a fim de mostrar seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade. He was not exclusive. Ele não tinha exclusivismo. His desire was to reveal God's character. O seu desejo era revelar o caráter de Deus. And so for him, Então, para ele, it was not important of what religion people were. não fazia diferença nenhuma qual a religião que a pessoa tinha. What church they were members of. Ou a que igreja ela pertencia. Whoever they were. De onde quer que as pessoas fossem, Wherever they were. ou de onde quer que elas viessem, He looked for opportunities to be among humanity. ele buscava oportunidades de estar misturado com a humanidade. He did not hide from the world. Ele não se escondia do mundo. Another quote from Ellen White. Uma outra citação. O ministério de Cristo contrastava com o dos anciãos judeus. O cuidado deles quanto à tradição e ao formalismo destruíra toda a verdadeira liberdade de pensamento e ação. Viviam em contínuo medo de contaminação. Para evitar contato com o imundo, mantinham-se separados não só dos gentios,
mas da maior parte de seu próprio povo, não procurando beneficiá-lo, nem ganhar-lhe a amizade. Por considerar sempre essas coisas, haviam impedido o desenvolvimento do próprio espírito e estreitado a esfera de sua existência. Seu exemplo animava o egoísmo e a intolerância em todas as classes do povo. Where it says here that the Pharisees avoided contact, Onde diz que ali que os fariseus evitavam contato, because they're afraid of being contaminated, porque eles estavam com medo de ser contaminados. and they avoided contact with even their own people. Eles evitavam contato até mesmo do seu próprio povo. I remember my own experience, Eu lembro da minha própria experiência. where my own family was Adventist. Toda a minha família era adventista. But I cut off my relations with them Mas eu rompi o relacionamento com eles. because I thought they were a bad influence. Porque eu achava que eles eram uma má influência. I was indeed a Pharisee. Eu era de fato um fariseu. But the ministry of Christ Mas o ministério de Cristo, was what? o que é que fazia? Contrastava. Contrary totally. Totalmente o contrário. We continue reading. Continuaremos lendo. Jesus começou sua obra de reforma pondo-se em íntima simpatia com a humanidade. Ao passo que mostrava a maior reverência para com a lei de Deus, censurava a pretensa piedade dos fariseus e tentava libertar o povo dos regulamentos absurdos que o acorrentavam. Procurava derribar as barreiras que separavam as diversas classes sociais, a fim de unir os homens como filhos de uma só família. Sua presença nas bodas visava um passo na efetuação desse desígnio. He tried to free the people from what? Ele tentava libertar o povo do quê? Regulamentos absurdos. Do we have them within certain circles of Adventism today? Nós temos isso em certos círculos adventistas hoje. I think we've all seen these absurd rules Eu acho que nós temos algumas regras that absurdas we are told you must do or you won't be saved. que dizem ou você deve fazer isso ou você não será salvo. We need to make sure that we're listening to the voice of Jesus, Nós precisamos nos assegurar de que estamos ouvindo a voz de Jesus, because he came to break every yoke. porque ele veio para quebrar, romper todo o jugo. He came to set our consciences free from the manipulation of man. Ele veio para libertar a nossa consciência, a consciência do homem, nossa consciência da manipulação de outras pessoas, de And the outros homens, manipulation of religion. da manipulação da religião. He wanted us to be his. Ele queria que nós pertencêssemos a ele. But while we are yielding our mind to other people, Mas enquanto nós estivermos submetendo a nossa mente a outras pessoas, he will never have the whole heart. ele nunca terá todo o nosso coração. And so first, he must set us free from all of these absurd rules of religion. Então, primeiro, ele precisa nos libertar de todos esses regulamentos absurdos da religião. Of religion, of other people's opinion. Da religião e da opinião de outras pessoas. We keep reading. Vamos continuar lendo. Deus dera a João Batista instruções para habitar no deserto, a fim de protegê-lo contra a influência dos sacerdotes e rabis, e prepará-lo para uma missão especial. A austeridade e isolamento de sua vida, porém, não era um exemplo para o povo. O próprio João não ordenara a seus ouvintes que abandonassem seus anteriores deveres. Pediu-lhes que dessem demonstração de arrependimento pela fidelidade a Deus no lugar em que ele os chamara. How many people today trying to follow the example of John the Baptist?
Quantas pessoas hoje tentam seguir o exemplo de João Batista? thinking that today they will hide from the world, Pensando que hoje, se eles se esconderem do mundo, and then tomorrow God will use them in the last work. e que amanhã o Senhor os usará na última obra. John's example is not for us. O exemplo de João não é para nós. John himself did not instruct his disciples to live like O him. próprio João também não instruiu seus discípulos para agirem, viverem como ele agiu e viveu. He simply told them to give the demonstrations of repentance where they were. Ele simplesmente orientou, ensinou que eles dessem demonstração de arrependimento aonde quer que eles estivessem. And what is the demonstration of repentance? E qual é a demonstração de arrependimento? That's the new heart. É um novo coração. That's the character of God in your life. É o caráter de Deus na sua vida. We continue reading. Vamos continuar lendo. Jesus reprovava a condescendência própria em todas as suas formas. Todavia era de natureza sociável. Aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para as espirituais e eternas. Não consentia com desperdício, e nem uma sombra de mundana leviandade lhe manchou a conduta. Todavia, achava prazer em cenas de inocente felicidade e sancionava com sua presença as reuniões sociais. He was, what did it say? Social in his nature. Ele era de natureza sociável. He loved to be among human beings. Ele amava estar no meio dos seres humanos. Every opportunity he had, Toda a oportunidade que ele tinha, every invitation he had, todo o convite que lhe era feito, he accepted. ele aceitava. Because that was the opportunity Porque essa era a oportunidade for him to do what? para que ele fizesse o quê? To elevate the people's thoughts. Para elevar a mente, os pensamentos das pessoas. Not by forcing himself into the conversation, Não para se forçar a adentrar na conversação, but by a seed here, a seed there. mas por plantar uma semente aqui, outra semente ali, Every opportunity toda a oportunidade to be a blessing. de to ser uma humanity. bênção para a humanidade. Next paragraph. O próximo parágrafo. Jesus via em cada ser humano alguém a quem devia ser feito o chamado para seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Procurava-o nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Ia-lhe ao encontro em suas ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. Levava suas instruções às famílias, pondo-as assim no próprio lar, sob a influência de sua divina presença. A poderosa simpatia pessoal que dele emanava conquistava os corações. Retirava-se muitas vezes para as montanhas, a fim de orar a sós. Mas isso era um preparo para o seu labor entre os homens, na vida ativa. Desses períodos, volvia para aliviar o enfermo, instruir o ignorante e quebrar as cadeias aos cativos de Satanás. Amém. He showed interest in every human being. Ele demonstrou interesse em cada ser humano. There was no one that he rejected. Não havia ninguém que ele rejeitasse. No one. Ninguém. And even when he gave his rebukes to the E Pharisees, mesmo quando ele fazia as suas repreensões aos fariseus, it was with a breaking voice because he was crying on the inside.
era com uma voz embargada, porque ele estava chorando por dentro. It was so sad to see their hardness of hearts. Era tão triste para Cristo ver a dureza do coração deles. But he didn't condemn them and reject them. Mas ele não os condenou e nem os rejeitou. He saw in every soul someone who must be called. Ele via em cada alma alguém que poderia ser feito chamado para o seu reino. And he took every opportunity to be among the people. E ele aproveitava toda e qualquer oportunidade para estar entre as pessoas. And he even showed an interest in the people's secular life. E ele até mesmo demonstrou interesse nos negócios seculares das pessoas. Many times we think we can only interact with the people on a spiritual level. Então, muitas vezes nós pensamos que nós devemos interagir com as pessoas apenas para falar sobre coisas espirituais. If they don't want to talk about Jesus, well, I'm not going to go visit with them. Então, se eles não querem falar de Jesus, eu não vou visitá-los. Jesus did not have that attitude. O Senhor Jesus Cristo não tinha essa atitude. Many times, Muitas vezes, before we can talk about Jesus with the people, antes de nós falarmos com as pessoas sobre Jesus, we must first nós precisamos primeiro develop trust and friendship. Nós precisamos primeiro desenvolver confiança e amizade. And how do we gain that? E como nós conseguimos isso? By showing a sincere interest in the lives of the people. Nós conseguimos isso ao demonstrarmos um sincero interesse na vida das pessoas. That's how we gain their trust. É dessa forma que conquistamos sua confiança. But it's not gaining a trust only because we want to talk about Mas Jesus. não quer dizer que não é apenas ganhar a sua confiança porque eu quero depois falar sobre Jesus. No, it's a true, genuine appreciation of the Mas person. é, sim, uma verdadeira apreciação, uma genuína apreciação com relação a essas pessoas. Jesus was literally Jesus era literalmente the friend of sinners. o amigo dos pecadores. He wasn't only the friend of people who had experienced the new birth. Ele não era apenas o amigo das pessoas que haviam tido a experiência do novo nascimento. He was the friend of sinners. Não, ele era o amigo dos pecadores. And he worked on relationships. E ele trabalhou nos relacionamentos. Because many times, Porque muitas vezes, before we can talk about Christ, antes de que nós possamos falar sobre Cristo, we have to look for something else that we have in common nós precisamos procurar algo que nós tenhamos em comum and use that as a foundation to build on. e usar isso as a foundation? As a foundation to build on. E usar isso como um fundamento para desenvolver depois um relacionamento. And if you don't have something in common, E se nós não temos nada em comum, no problem. não tem problema. You can show an interest in the secular affairs Você pode mostrar interesse nos negócios seculares with a purpose, com um propósito, with the end in sight. With the end in sight. com o propósito final em vista. And when people want to talk to us about their religion and their beliefs, E quando as pessoas querem conversar conosco a respeito da religião delas e das suas crenças, listen, ouça, with a closed mouth. com uma boca fechada. You don't have to correct them. Você não tem que corrigi-las. If you try and correct them, Se você tentar corrigi-las, they will not listen to you elas não vão ouvir você, because you didn't listen to them. porque você não escutou elas. We have to look at people like they are our mirror. Nós precisamos olhar para as pessoas como se fosse um espelho. If we treat people with respect, Se nós tratarmos as pessoas com respeito, they will treat us with respect. eles também nos tratarão com respeito. If we listen to them speaking about some wonderful idea of God or something, Se nós ouvirmos elas falando sobre a ideia que elas têm sobre Deus,
if the door doesn't open for you to say something, se a porta não abrir para que você diga alguma coisa, or the Spirit doesn't impress you in that moment that now is the time, ou se o Espírito não impressionar você de que aquele seja o momento, don't try and force yourself to enter the conversation. não tente forçar as suas ideias a você mesmo na conversa. If you respect their opinion, Se você respeitar a opinião deles, when the opportunity comes, quando a oportunidade surgir, they will listen to you with respect. eles ouvirão você com respeito. Ellen White says, A Ellen White diz, I don't have the quote, não tenho aqui a citação, but she says that when you go into a new field of labor, que ela diz que quando você vai a um novo campo de trabalho na obra, do not announce to everyone that you are an Seventh-day Adventist. não declare a todo mundo que você é adventista do sétimo dia. Don't do that. Não faça isso. The doors close immediately. Muitas portas vão fechar imediatamente. It will make the work so much harder. E isso vai tornar o seu trabalho na obra muito mais difícil. She says, look for something in common. Ela diz, procure algo que vocês tenham em comum. Take the time to develop a positive relationship in the community. Tome tempo para desenvolver um relacionamento positivo ali com a comunidade. You don't have to rush to speak about the Sabbath Você não tem que se apressar e falar sobre o sábado or all these other Adventist doctrines. ou todas as outras doutrinas adventistas. You will have that opportunity. Você terá essa oportunidade. She says, take your time to develop that relationship first. Ela diz, tome tempo para primeiro desenvolver um relacionamento. And this is what Christ was doing in his ministry. E era exatamente isso que Cristo estava fazendo em seu ministério. It is written, Ellen White writes that it was on the day of Pentecost. Ellen White registrou de que no dia do Pentecoste, Many were converted muitos foram convertidos. as a result of Christ's work. É como resultado da obra que Cristo havia feito. He was planting seeds. Ele estava plantando sementes. He did not see the fruit Ele while não- he was on this earth. Ele não viu fruto enquanto ele esteve aqui na terra. But the Holy Spirit was watering that seed. Mas o Espírito Santo estava regando aquelas sementes. And many souls were converted. E muitas almas foram convertidas. This is to be our work, my friends. Essa deve ser a nossa obra, meus amigos. Don't be offended if the person doesn't accept the truth in the moment. Não se ofenda se a pessoa não aceitou a verdade naquele momento. Don't consider them as lost just No. because they reject the truth in the moment. Não considere que elas estejam perdidas porque elas não aceitaram a verdade naquele exato momento. We are to work for the future. Nós devemos trabalhar para o futuro. We want people to listen. Nós queremos que as pessoas ouçam. We need to build trust first. Então, se nós queremos que elas ouçam, primeiro nós precisamos construir confiança. Shall we have a prayer and then we'll have a short break and then we'll come back to the next session. Então, nós vamos orar agora e vamos ter um intervalo de 15 minutos e voltaremos para a segunda parte. If our sister could Uh-huh. say the prayer. Simone, você pode orar por nós, por favor? Pai, em orar eu quero. Senhor Deus, a nossa situação é tão terrível diante da tua face. Pai, estamos aqui há tanto tempo falando de te servirmos, fazendo desserviço. Oh, meu Deus. Diante da minha pequenez,
diante dos meus irmãos, eu nos entrego, Senhor. Entrego a cada um de nós, a nas tuas mãos de amor, para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. O Senhor nos conhece. O Senhor nos fez, ó Pai. Sabe das nossas necessidades, das nossas lutas, mas também conhece o nosso orgulho, a nossa prepotência e a maneira como sempre nos colocamos acima. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o fato de te conhecermos não nos eleve, mas que nós possamos ser como João Batista, que Cristo cresça e que nós diminuamos. Por favor, Senhor, nos diminua. Por favor, Senhor, nos molda. Pai, por favor, cuide desse ministério, Senhor. Cuide da Cleona, cuide da sua família, do seu esposo. Coloque teus anjos ao redor deles, dos seus filhos, Senhor. Dessa equipe maravilhosa que esteve aqui nos ajudando. Esteja com Cameron também, Senhor, com sua esposa linda. Por favor, Senhor, guarda cada um que esteve aqui, os que já saíram. Amém. Senhor, guarda-nos de nós mesmos. Amém. Por favor, Senhor, nos transforme. Amém. Não é possível que a gente tenha que ficar vindo vez após vez a campais para saber em que estado estamos. Queremos vir para te glorificar, Senhor. Sim, Senhor. Queremos vir para te adorar com espírito renovado, com coração puro, com coração santo, nos apresentando diante de ti, Senhor. Revestido do teu poder, da tua graça e misericórdia, com a mente de Cristo, aguardando a tua vinda, meu Pai. É disso que precisamos e queremos, mas estamos longe. Seja conosco, Senhor. Nos ajuda, por favor. Restaura-nos segundo o teu querer. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.